Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal Pouco Tempo e nós estamos lendo a Bíblia de forma cronológica. Hoje chegamos no livro de Tessalonicenses e aí ele é dividido em duas cartas, primeiro e segundo Tessalonicenses. Quem escreveu foi Paulo, ali por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo. Você consegue talvez saber ali o pano de fundo dessa carta a partir do capítulo 17 de Atos. Capítulo 17 de Atos vai falar sobre Paulo e Silas que saem em viagem missionária. Lembra que Paulo faz várias viagens missionárias, é relatado ali bem no livro do livro de Atos. E aí ele sai e ele vai para essa região de Tessalônica. Essa cidade é a maior cidade da Macedônia. Então era uma grande metrópole cosmopolita, regada de templos, porque o povo adorava aos deuses gregos. Então havia ali uma intensa idolatria de adoração, de cultos, de festividades. A cidade ela vivia em função disso. Uma cidade rica, uma cidade que muita gente ia lá, questão de comércio e tal. Então, Paulo vai para essa grande cidade, ele começa a pregar o evangelho é pregado, pessoas creem em Jesus como Salvador, então nasce ali uma igreja, mas logo vem uma perseguição muito séria, muito acirrada, porque chega até César, que o povo ali está adorando outro Deus que não ele, porque apesar das pessoas adorarem vários deuses, elas adoravam esses deuses, então Zeus, né, Diana, apesar que Diana era lá em Éfeso, mas eles adoravam vários deuses gregos e o César, né, que era o governante. Quando o evangelho chega, é anunciado que agora a nossa adoração para Jesus, né, e Jesus tem essa exclusividade. Nós adoramos ao Deus único e verdadeiro, ao Deus trino, mas é uma adoração exclusiva. Então César ficou irado e aí começou a existir uma perseguição muito séria, tão séria que Paulo e Silas depois tiveram que deixar a cidade, mas deixou os crentes. Então agora Paulo fica sabendo, das notícias desse povo, da perseguição. Ele envia Timóteo para ver como esse povo está e ele envia uma carta para esse povo. Então é essa carta que nós vamos ler, ou pelo menos dar uma olhada aqui, primeiro, fazer aqui a divisão desse vídeo, primeiro um olhar para a primeira Tessalonicenses, que tem 5 capítulos, e é interessante porque esses capítulos eles estão entrelaçados com orações de Paulo. Paulo é um homem que ora, nós precisamos também ser pessoas de oração, e aí ele vai falar o seguinte, no capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar e vai fazer uma celebração à fidelidade, louvando a Deus pela vida daqueles irmãos que têm permanecido fiéis, apesar da grande perseguição. E, gente, perseguição naquela época envolvia tortura, envolvia morte, envolvia destruição dos bens dessa pessoa. Então, ser cristão era realmente algo muito sério, porque a vida estava em risco. Hoje, no mundo, existem vários países que os crentes passam por perseguição. A gente está vendo aí a Nigéria, por exemplo, tendo um massacre. Então nós que vivemos também sofrendo perseguição, mas uma perseguição mais velada, a gente tem que aproveitar para falar de Deus para outras pessoas, já que a gente tem essa possibilidade. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos para Deus fortalecê-los. E Paulo vai fazer essa palavra de ânimo para eles e dizendo, olha, continue firmes mesmo, Deus abençoe a vida de vocês. E a oração que ele faz está no capítulo 1, versículo 1 a 5, é uma oração de agradecimento a Deus, por Deus estar preservando e fortalecendo esses irmãos, apesar dessa grande perseguição. O capítulo 4 e 5, Paulo vai tratar sobre o desafio do crescimento que eles precisam. Apesar do sofrimento, eles viviam outras situações. Por exemplo, lá tinha uma coisa muito séria que era a impureza sexual. Os cultos aos deuses eram regados de orgias, eram regados de
de todo tipo de devassidão. Então Paulo vai alertá-los para que eles permaneçam em santidade, apesar da cultura. Então o evangelho ele é contracultural. Em vários aspectos a cultura nos leva para uma vida de devassidão, uma vida de desobediência, uma vida desregrada. E Paulo chama a atenção, gente, o evangelho é contracultural mesmo. Você deve buscar a santidade, a pureza, viver de acordo com o padrão elevado do Senhor Jesus. E ele faz uma oração, que está no capítulo 3, versículos 11 e 13. Ele vai orar para que esses irmãos continuem perseverantes. Ele vai orar para que o amor esteja presente e seja o laço que une a todos em amor. E ele vai orar pela santidade deste povo. E o capítulo 5, 4 e 5, ele vai falar sobre... Cadê? Ah, não, é só isso mesmo. O capítulo de 1 a 3 a gente viu, o 4 e 5, porque o livro termina no capítulo 5. Então é isto aí. No capítulo 5 ele faz uma última oração, que é uma oração de esperança. E ele também vai falar um pouco aí da volta de Jesus, que a gente tem essa esperança em Cristo Jesus. E o livro de 1 Tessalonicenses, ele vai falar, o tema dele é sobre a santidade, sobre o amor e sobre a esperança em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, ele envia essa carta num outro momento, porque chegam notícias para ele que o povo está sofrendo demais a perseguição e que o povo está confuso com relação à vinda de Jesus. Porque existiam falsos mestres, pessoas dizendo, Paulo falou sobre a vinda de Jesus, vai ser assim, assado. Eles achavam que Jesus já tinha até voltado, então eles tinham ficado para trás. Tinha uma confusão relacionada à vinda de Jesus e os ensinos de Paulo. Pessoas dizendo, Paulo que falou que Jesus já veio, Paulo falou que então vocês ficaram. Então tinha essa confusão. E Paulo queria mostrar para eles que tinha confusão e ele não tinha dito bem as coisas que estavam sendo ditas ali. Então ele manda essa carta para solucionar essas dúvidas, essas coisas com relação ao povo. Então só é uma carta de apenas 3 capítulos. E o primeiro capítulo ele vai falar sobre a esperança apesar da perseguição. Os crentes, eles têm esperança e o sofrimento não é em vão. Esse sofrimento passado por amor a Cristo, ele redundará em glória e nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Então, cabe a nós este sofrimento. Todos nós passamos pelo sofrimento em seguir a Cristo. Negando a nós mesmos é o maior sofrimento que nós vivemos, né? O negar-nos diante da sociedade, viver de forma contracultural, isso tudo vai provocar sofrimento. E Paulo está falando, gente, se alegrem com o sofrimento, porque vocês agora também são participantes do sofrimento de Cristo. E sendo participantes do sofrimento de Cristo, nós seremos participantes da sua glória. E isso redundará em peso de glória. Então fiquem firmes, é o que Paulo fala. E ele ora também. Essa carta também tem a oração ali muito forte, entrelaçando os capítulos. Do capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo ora que o Senhor seja honrado neles, né, nessa perseverança, nessa confiança no Senhor. O capítulo 2, Paulo então vai tratar sobre o dia do Senhor, tentando tirar essas dúvidas. Jesus ainda não veio, ele vai vir, mas a vinda dele vai ter sinais e vai ser de uma maneira muito pública e clara. Então Jesus ainda não veio, mas ele vai vir e ele vai falar sobre essa vinda do Senhor. E ele faz uma oração no versículo 16 e 17, que o Senhor lhes dê conforto e força para enfrentar a realidade que eles estavam vivendo. Então Paulo tira as dúvidas dele. E no capítulo 3, ele vai trazer um desafio aos ociosos. Eram pessoas que não queriam trabalhar pelo ensino errado. Eles ficavam achando que Jesus já tinha vindo, ou que estava ali para vir, então eles não queriam mais trabalhar, estavam vivendo ali de qualquer jeito. E Paulo falou, não, vocês têm que ser diligentes, têm que trabalhar, porque o trabalho é para abençoar outras vidas, para se sustentar, se manter, mas também para abençoar outras vidas. E Paulo vai lembrar, quando eu estive aí com vocês, eu trabalhei. Vocês não precisaram gastar nada comigo, porque eu me entreguei mesmo
para servir a vocês e me sustentei. Vocês precisam se sustentar e serem bênção na vida de outras pessoas. E ele ora no versículo 16 a 18 que o Senhor lhes conceda paz e tire essa confusão que estava aí entre eles. Esta carta, o tema dela é naquilo que você coloca sua esperança, e isso moldará a sua vida. Sua esperança está em quê? A esperança que você tem vai moldar a sua vida. Tem gente que tem a esperança na família e aí vive em função da família e deixa Deus de lado. Tem gente que tem a esperança no dinheiro, então trabalha em função disso e deixa Deus de lado. Tem gente que trabalha em função de si, da sua felicidade, e aí deixa Deus de lado. Cuidado, naquilo que você colocar a sua esperança, isso vai moldar o seu coração. Então leia a Bíblia, medite aí nessas duas cartas maravilhosas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ore ao Senhor, que a sua leitura devocional seja permeada de oração, para que você alcance o crescimento, que você possa se regozijar nos sofrimentos, lembrando que o sofrimento redunda na glória de Cristo. Esse sofrimento por causa do Evangelho, porque você deseja viver uma vida de santidade, de pureza diante de Deus. Então Deus te abençoe, fique firme e continue lendo a Bíblia. Se você ficou aqui até agora, eu peço a você se inscreva no canal, deixa like, comenta, talvez escreva aqui um versículo que você mais gosta de Tessalonicenses, e aí a gente vai crescendo aqui nessa caminhada no YouTube, tá bom? Obrigada e até a próxima, hein? A gente continua firme aqui na leitura. Até mais!